Boa noite, bom domingo para todos e voltamos para falar de BBB. Como é que foi o fim de semana de vocês? Conta aí, me fala como foi o fim de semana de vocês. Gostaram desse paredão, dessa formação desse paredão? Vamos comentar aqui como que esse paredão aconteceu, quais foram os desdobramentos desse paredão. Mas antes de nós fazermos isso, gente, vamos compartilhar esse vídeo, vamos curtir, vamos deixar um comentário aí, nem que seja um emoji. Quero agradecer quem já tem compartilhado, quem já tem comentado aí. Muito obrigadão, valeu, gente. E vamos comentar, né, sobre a formação desse paredão nesse domingo, né? O que vocês acharam? Gostaram? Tá aí, né? Todo mundo agora tá sabendo. Ana Paula, Brígido e Leandro, boneco, estão no paredão desse terceiro paredão, né? Estamos aí já no terceiro paredão. Saímos dois e agora vamos tirar mais um da casa, né? Vamos estar eliminando aí e vamos falar como tudo isso aconteceu, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar. Espero que esse vídeo não fique tão longo para não ficar cansativo, mas aconteceu muita coisa. Eu vou fazer um resumão muito grande de tudo que aconteceu e vou me focar mais nos desdobramentos que levaram a esse paredão, porque tá acontecendo muita coisa na casa, tá acontecendo muita coisa, muita briga, e agora sim, o Big Brother tá no formato Big Brother que pelo menos eu gosto, né? Treta por causa de quarto, treta por causa de comida, treta por causa de quem limpa a casa ou quem não limpa, quem fez xixi e deixou sujo. É isso que o Big Brother é, gente. Sem tal de treta com coisas polêmicas, coisas pesadas. Afinal de contas, gente, Big Brother não é um programa de educacional, não é um programa, é um programa pra gente, ó, pirar a cabeça, relaxar, exopilar das coisas da vida. É para isso que serve Big Brother, né? Não é para ficar falando sobre treta. E vamos agora começar já a falar como aconteceu tudo isso. Como essas três pessoas foram parar no paredão. Então, tudo começou, né, como mostrou a dinâmica, né, como tinha dinâmica. O primeiro Big Fone tocou, né, às 7 horas da manhã, falei no outro vídeo, né, e quem atendeu foi o Babu. Eu achei interessante que acho que foi a Maxiane ou foi a Jordana, uma das duas falou que se tivesse quem atendesse o primeiro telefone, que ela teria atendido, porque ela atendeu um telefone primeiro, que foi o telefone dourado, que fica lá dentro da casa, mas o Babu já tinha passado lá, já tinha atendido, não tinha falado nada, correu para fora e atendeu o segundo, para depois a mulher chegar no Big Fone dourado e achar que se não fosse esse negócio do público escolher o Big Fone, ela já teria atendido o Big Fone. Alguém conta para ela que ela tá completamente errada? Faz favor. Ô, meu, tem gente muito perdida nesse jogo, mas tá bom o jogo, tô gostando. Tô gostando da Maxiane, gente. Nós precisamos de embates. Tem favorito? Tem, tá claro, tá escancarado para todo mundo que a Ana Paula é a favorita dessa edição. E ela não tá fazendo por merecer, tá mais do que muita gente que já ganhou esse Big Brother, ela tá fazendo por merecer. E aí você fala, ah, então Davi não merecia? Mereceu demais, Davi jogou demais, Davi mostrou o que que é, e nós temos o Pãozinho, né? Esqueci o nome dele agora, eu chamei ele tanto de Pãozinho que agora o nome dele sumiu da minha cabeça. Se você lembra, deixa aí nos comentários pra gente. Arthur Aguiar também foi um grande jogador, irritava a casa, gente. Ah, mas a Paula é chata, ela irrita a casa. Sim, mas é isso que faz um ganhador, fazer o quê? Como já estão falando muito na casa, aquilo ali não é uma colônia de férias, né, gente? Tá valendo agora o maior prêmio da história do Big Brother. 5.440.000, se eu não estou enganado, e vai aumentar, porque tá rendendo, e dependendo de como for, vai que o patrocinador resolve jogar mais alguma coisinha ali. Eu acho que esse rendimento vai dar bom, sabe? O patrocinador quer mostrar que se você pôr dinheiro na caixinha dele rende muito, ele vai dar uma ajudinha ali, vai dar uma apimentadinha nesse prêmio. Eu acho que vai passar dos 5 milhões e meio. Então, gente, ali ninguém tá pra brincar, ninguém tá pra passear. Apesar de que tem umas pessoas que parece que estão, né? Uma delas saiu, né? Foi expulsa, comentei no meu último vídeo aí no canal, vai lá, segue. Vê o vídeo aí, comenta, compartilha, tamo aqui pra falar de Big Brother, né? O Babu foi o primeiro a atender o primeiro Big Fone, né? Que tocou às 7 horas da manhã, a casa toda estava dormindo. Depois o Marcelo
Perto deles entrar na festa ali na sexta-feira, o Marcelo atendeu o outro, né? Que já estava pré-determinado que ia tocar assim que o programa entrasse ao vivo. Tadeu deu aqueles minutinhos e tal. Tava o Marcelo e o boneco sentado ali, meio que já esperando. A Max passou perto do telefone e saiu faltando poucos segundos para atender, não atendeu, e o Marcelo atendeu. O segundo Big Fone que o Marcelo atende já nessa edição. O Marcelo tá espertinho para atender Big Fone. É linguarudo? É. Fofoqueiro? É. Mas tá fazendo por onde? Tá jogando, tá correndo. Vamos ver, né? Até onde o Marcelo vai. E o último Big Fone, né, que foi escolhido pelo público, o Tadeu entrou no programa ontem ao vivo, né? Foi uma coisa rapidinha com eles ali. O programa de ontem foi curtinho e mostrou o telefone que o público escolheu, deu só uns minutinhos, um tempinho ali do intervalo para o outro, para o público escolher qual Big Fone ia tocar. Eu pensei que já estava aberto no G-Show há mais de um dia para escolher esse Big Fone, mas não estava. Deu só um tempinho ali, o Juliano estava ali perto, em pé, já atendeu o Big Fone, e a gente já sabia que os três que atendessem o Big Fone iam colocar alguém no paredão, né? E a gente já sabia muito bem quem que era, né? A única forma do Jonas não escapar de entrar nesse paredão, não ser colocado nesse paredão, seria se ele ou a Sara atendesse, porque aí ia dar uma briga ali dentro, né? Eles não iam querer, mas enfim. Opa, eu já tô pulando coisa aqui que não devia. Mas enfim, o Jonas foi colocado pelo Big Fone, né? Pensei que tivesse colocado uma fotinha ali do Jonas, mas todo mundo já sabe quem que é o Jonas, né? Aí eles atenderam, só que eles ainda não colocaram, é verdade, eu tô pulando mesmo. Não tô nem olhando aqui pro meu roteiro, tô sem óculos, mas eles já sabiam, né, quem que ia colocar, né? O Tadeu entrou, mandou eles escolherem quem eles queriam colocar no paredão, eles colocaram o Jonas, né? Até vazou o áudio lá, a Milena falou, vixe, eles até gritaram junto o Jonas, né? E aí depois nós seguimos, né? No sábado também teve a prova do anjo, né? Que o anjo vai virar um ping-pong agora, é Sara e Jonas, Jonas e Sara e Jonas, mas os dois são muito bons de prova. Uma provinha demorada, gente. Eu acompanhei essa prova ontem pelo Globoplay, ia gravar um vídeo assim que terminasse, mas como eu não vivo de internet ainda, eu tinha outras coisas para fazer, a prova demorou muito, acabou mais de 7 horas da noite, e aí eu tive outras coisas para fazer, não deu para gravar o vídeo, peço perdão aí para vocês. E foi uma provinha básica, primeiro todo mundo entrou, menos o Brígido, que já tinha sido vetado de todas as provas pelo Breno, no primeiro Big Fone que tocou, né, que essa semana tocaram 4 Big Fones, foi a semana Big Fone. E aí o Jonas atendeu esse. O Brígio estava fora já dessa prova também. Todo mundo da casa foi ali para o provódromo. Cada um escolhia, tá vendo aí na foto, tem várias numerações, cada um escolhia uma numeração. Se tivesse milho, a pessoa é eliminada. Se tivesse algum ingrediente do patrocinador que faz a cerveja lá, tava dentro da prova, né? Aí ficaram 8 pessoas para a prova, né? Deixa eu ver aqui, foi o Breno contra o Marcelo, aí o Breno ganhou. Depois foi a Sara contra. Foi a Sara? Não, aí foi o Jonas contra a Gabi, que, pelo amor de Deus, era para ser do Jonas, só que o Jonas acabou dando uma rata lá, pegando um negócio e puxando. Vou dar um resumão, gente, pra gente não enrolar muito nesse vídeo. Foi eliminado, depois foi a Sara contra a Jordana, se eu não me engano. A Sara ganhou. Depois teve a Ana Paula contra a Solange, que a Ana Paula deu bobeira lá também, foi eliminada, a Solange ganhou. Depois tivemos Breno contra a Gabi, o Breno deu uma lavada na Gabi. Depois tivemos Sara contra Solange, que a Solange ainda jurou que ganhou, chegou a comemorar, mas ela só pegou os 3 ingredientes, já foi apertar o botão e você tinha que colocar os ingredientes num acrílico. E aí a Sara ganhou dela e por fim foi o Breno contra a Sara e a Sara acabou ganhando, né? E a Sara acabou ganhando a prova do anjo e se tornou o anjo da semana, né? Muito feliz aí, comemorando que ela foi o anjo da semana. Então tá nisso, né? Tá a Sara,
o Jonas ganhou 2 semanas, a Sara ganhou essa, né? Vamos ver as outras, porque os dois são muito bons de prova. E tem sorte, porque também para você participar dessa prova, você tinha que ter sorte de achar os ingredientes, não o milho. E os dois dão muita sorte. Nem os dois conseguiram pegar ingredientes e participar da prova. Ela ganhou a prova, né? Aí colocou o monstro na Ana Paula, né? Não fugiu do embate. O povo tá muito. A galera aí que torce muito, a torcida da Ana Paula tá querendo muito tirar a Sara e o Jonas, e eu tô torcendo para que isso não aconteça, gente. Eu quero ver entretenimento. Se tirarem os dois, quem que vai ser o embate da Ana Paula? O cowboy. Meu Deus do céu, o cowboy foi tão vilão, foi tão astuto na temporada dele, e o cowboy tá tentando levar tudo em banho-maria. Ele teve uma treta, mostrou na edição lá com a Ana Paula, em determinada hora lá, para falar do quarto, ele bateu boca ali mais o Juliano, mas o cowboy tá meio que apagadinho. Pelo que ele foi na edição dele, ele tá bem covardezinho, o cowboy. O que você tá achando aí do cowboy? Eu tô achando ele meio covarde em toda essa situação. Mas os grandes embates da casa é Sara e Jonas. Ah, a Sara só faz coisa errada, a Sara escolhe só o lado errado. Maravilha, gente. Eu tô aqui, eu não tô torcendo pra ninguém. Eu quero ver a treta, eu quero ver a confusão. Se a Sara tá escolhendo o lado errado, vai fazer o quê? Tá dando conteúdo. Ela não fugiu do embate, né? Pensei que ela poderia fugir do embate contra a Ana Paula, porque ela fala muito mal da Ana Paula pelas costas, e essas semanas todas ela não confrontou a Ana Paula, era só falando ali no quarto, pegou o grupo que foi descartado pela Ana Paula, ela abraçou todo mundo, todas as meninas. Então, assim, mas falando sempre só mal, não foi pro embate. E a Sara não foi covarde, ela colocou a Ana Paula no monstro, e eu achei isso maravilhoso, né? E que se você é da torcidinha da Ana Paula, você tem que achar é ótimo. Mais tempo de tela para Ana Paula, mais enredo para Ana Paula. Não é isso que vocês querem ver? Não é dar o prêmio para Ana Paula? Maravilha. Quer dar o prêmio? Beleza, dá o prêmio para Ana Paula. Mas faça o percurso dela ser maravilhoso. Façam ela brilhar nessa jornada dela até o prêmio. Senão vocês querem um BBB 25. Eu não quero um Big Brother 25 não, porque foi bem flopado. Pra vocês terem uma ideia, a ganhadora do último Big Brother, a Chayane, já tá batendo 2 milhões. Ela hoje está com 1.400.000, Renata. Olha a diferença, porque normalmente a pessoa tem uma subidinha ali quando ela sai do Big Brother. Ela tem uma pequena subida, aí ela sai do Big Brother, ela ganha mais alguns seguidores, isso acontece com quase todo mundo. E mesmo assim, a Renata, ela ainda está com 1.400.000. E a Chayane já está batendo 2 milhões. A última vez que eu vi, acho que foi ontem, estava com 1.900.000. Então, assim, a gente precisa de um programa massa. E o programa tem sido bom. Não dá para falar que o programa não tem sido bom. Eu ouvi falar que a audiência tá fraca na TV, só que as redes estão bombando. Tá o tempo todo falando Big Brother, está sendo uma das melhores edições, está sendo muito bom. Comparado às outras edições, está muito bom. Está acontecendo muita coisa, né? Com certeza vai dar uma barrigada no meio do programa, isso é de praxe, acontece. Mas está muito bom, está muito bom. E aí ela deu o monstro para Ana Paula, né? Era um monstro dominó, né? A Ana Paula tinha que. Eles davam determinada cor, a Ana Paula tinha que ir colocando os dominós, todos que estavam na caixa, seguindo ali a cor, o risco da cor ali que está no chão, você está vendo aí. E aí a Ana Paula, na hora que terminasse, ela tinha que dar um toquezinho para todos eles caírem e todos caírem, não poderia ficar em pé, né? Porque às vezes coloca o mais longe que o outro não bate no outro, tinha que cair o tal efeito dominó, né? Um na sequência do outro e caindo tudo. E a Ana Paula ficou, né? Era uma das coisas que ela não queria, era ir pro monstro, porque é cansativo o monstro. Você não dorme direito, né? E eu achei maravilhoso tudo isso tá acontecendo. É enredo. Vai colocar uma planta lá para ficar chorando? Igual a Chayane é massa, a Chayane. Chayane representa muito brasileiro, o povão. Acho que é por isso que ela tá com muitos seguidores, porque ela é bem povão nos questionamentos, nas brincadeiras, no pensamento. Tá virando meme de muitas formas. Só que ela ficou no monstro ali chorando e pronto, e acabou. Foi fraco, não teve muita coisa do monstro dela. E agora a Ana Paula, que
muitos lugares estão dizendo que é o Big Brother da Ana Paula, ué, tem que fazer acontecer, né? Aí a Sara, como sempre, falando, né, mal da Ana Paula, né? Ali no quarto eles tramaram meio que de pôr a Ana Paula ou não. A líder ficou por um tempo ali em dúvida se colocava ou não, mas ela disse que foi pro embate, porque ela disse que o público podia ver e não gostar, né, dela fugir do embate dela. A Maxiane disse que só tem embate com a Ana Paula. E aí eu acho interessante essa parte, porque eles resolveram usar um dos cards, né, para ouvir alguma parte da casa, né, alguns segundos só, eu acho que são 30 segundos só que você vê, antes disso eles estavam falando muito mal da Ana Paula, dizendo que ela que instiga a Milena a fazer as coisas, a dar as crises, a brigar, e eles viram ali que a Ana Paula estava consolando ela, estava falando para ela ter calma, a Milena falando que agora eles sabiam do ponto fraco dela, que ia atacar ela, porque sabe que ela joga as coisas, ela perde a cabeça. E a Ana Paula falando, não, lembra do psicólogo, os 90 segundos e tal. E eles ficaram, ó, biquinho calado. Não falaram nada, né? Mas, enfim, não se mostrou muita coisa na edição. Eu tô muito decepcionado com a edição do Big Brother desse ano. Confesso para vocês, eu não sei se é porque eu tenho o costume muito de acompanhar muita coisa pela rede, ver muito no Globoplay, mas se você pegar uma semana e falar, essa semana eu não vou ver nada nas redes sociais, eu não vou assistir no Globoplay, eu só vou ver as edições, você não sabe o que está acontecendo. Você fica perdido. Porque a Globo, o que aparece durante o programa é a ação de patrocinador. A Globo perde a metade do programa mostrando a ação dos patrocinadores e não mostra o enredo da casa. Aí aquela pessoa, aquela tia sua do sofá, aquela avó, aquela irmã, aquela prima que não acompanha redes sociais e vê só pela TV, ela não sabe o enredo que está acontecendo, ela não sabe das brigas que teve, da discussão do Babu com todo mundo da cozinha, não mostrou nada disso hoje na edição. Teve treta forte do Babu contra a Sol. O Babu falou muita coisa na cozinha, teve brigas assim homéricas, Juliano contra Jonas, e isso não foi mostrado na edição. E aí, ainda bem que o programa está sendo visto muito pelas redes sociais e diz que está com recorde no Globoplay, as pessoas assistindo. Porque se você for depender só da edição, você fica perdido, você não sabe o que aconteceu. Me fala, tudo que aconteceu de ontem para hoje, se você assistiu o programa ontem, assistiu o programa hoje, se você retira tudo o que você viu pelas redes sociais e Globoplay, fica só na edição. O que a edição mostrou de enredo? Nada, gente, não mostrou nada. Aí tipo assim, fica parecendo que a edição tá sem conteúdo, não tem o que mostrar. Porque eles foram mostrar, não sei se é o próximo vídeo, não, isso aqui ainda é da Ana Paula, eles foram falar de uma tretinha da Gabi e da Chay. Porque elas meio que brigaram lá, porque a Gabi tava na cabeça dela de que ela ia pro paredão, que tava todo mundo contra ela. E, gente, a Gabi é meio irritante. Ela é meio sem noção. E a Chay perdeu a paciência com ela. Gente, foi uma treta massa porque as duas entraram como grandes aliadas e grandes amigas. Ninguém esperaria que as duas fossem tretar e brigar agora. E isso aconteceu. Só que a impressão que eu tive foi que o programa não tinha o que mostrar. E aí, graças a Deus, o programa teve uma briguinha antes de começar, que o Tadeu falou, um pouquinho antes da gente entrar, teve uma briga, um desentendimento da Gabi com a Chayane. A impressão de quem está assistindo só pela edição é que não teve conteúdo, não teve briga, não teve bate-boca de ontem para hoje, durante a festa, que não teve nada disso. Aí eles deram sorte de ter uma briguinha das duas, né? E não é isso. Teve muita briga muito boa, bate-boca, gritaria. E a edição não mostrou. Mostrou uma tretinha ali do Juliano. O Juliano tretou feio com o Jonas, os dois brigaram feio. E a edição não mostrou. O Babu bateu boca com a Sol, o Babu fez um discurso maravilhoso, que o Jonas veio citar uma parte da música dos Racionais. E essa música dos Racionais fala sobre a luta do homem preto, da pessoa preta. E o pobre
homem branco, pobre. A pobre branquitude do Jonas veio trazer isso em contexto como se fosse para ele. Tem coisas que não cabem pra gente. E a edição não passou nada disso. A edição fica passando uma ação de patrocinador. Tudo bem, a gente entende que a Globo precisa dos patrocinadores, que ela precisa de dinheiro, mas aumenta um pouco o tempo do programa, faz uma edição menor. Gente, eu sempre escutei falar que 30 segundinhos na Globo é uma fortuna. A Globo fica passando 10 minutos. Só as provas. As provas todas. Tem provas que são horríveis. Eu tô gostando, tá boa as provas, não tá tão cagada. Só que quando você vai ver as provas da Fazenda, você fala assim, por favor, olha essas provas. Por quê? Porque a Fazenda quase não tem patrocinador para as provas. O Big Brother, tudo. Um peido do Tadeu tem um patrocinador. Então, assim, já tem o bate-volta todinho que foi mostrando o patrocinador, aí, tipo, ações que acontecem durante o dia, a Globo dá 5 minutos falando, as pessoas falando e falando e falando, virando a Bia do Brás, divulgando os produtos, tudo bem, mas vamos mostrar enredo, Globo. Vamos mostrar o que está acontecendo na casa. Né? O programa é bom, o Brasil gosta, o Brasil ama Big Brother. Então vamos ver mais do enredo da casa. E aí, voltando a essa briguinha que foi o que foi mostrado na edição, a Gabi foi ali chorar pro cowboy, né? E o Marcelo, que não é fofoqueiro, nem um pouco, né? A bicha é fofoqueira, mas quem que não gosta de uma bicha fofoqueira, né? A bicha foi lá chamar a Chayane e contar que a Gabi tava lá chorando, fazendo cena. E a Chayane, né? Chayane não se segura. Chayane foi lá e foi confrontar a Gabi, bateu boca, no final foi teu cu pra lá, teu cu pra cá, porque ela falou que a Gabi tava fazendo VT e tudo mais. Olha a briga que traz, tudo bem, é uma briga massa, mas foi uma briga de alguns segundos. Teve briga na cozinha que daria uma edição maravilhosa, mas enfim. Chega de dar tanto minha opinião sobre o que a Globo tá fazendo, né? Quem sou eu para dizer o que a Globo tem que fazer? Mas minha opinião tá dada. E aí nós tivemos, né, o Tadeu entrando e perguntando pro Jonas, né, falando que estava emparedado, o que ele estava sentindo. E aí ele falou que ia ter tempo de comentar, mas o Tadeu falou, não, você pode comentar só rapidamente. Aí ele falou um pouco de cada um que levou ele pro paredão, né? E deu uma carcadinha ali, o pessoal ficou meio assim, aquelas carinhas de cachorro molhado, né? Mas é aquela coisa, é o jogo, né, Jonas? Você resolveu jogar e eu tô gostando do Jonas no jogo. Acho o drama dele patético? Acho o drama dele patético. Ai, porque eu sou bonito, ai, eu não quero ser mais um pedaço de carne. Tá bom, tudo bem, esse é o ponto fraco da sua vida? Beleza. Mas ele tem trazido, ele tem batido de frente, tá tendo seu enredo. Você pode achar fraco, mas ele tá tendo, ele tá movimentando. Me fala, qual o enredo da Samira nessa casa? Qual o enredo do Breno? Apesar de que o Breno não atendeu o Big Fone. O Breno articula bem, mas tem pessoas lá. Qual o enredo do Marciele? Tem pessoas ali. Qual o enredo da Solange, gente? Tem hora que eu esqueço que a Solange Couto tá nesse programa. É um absurdo. Mas ele tá tendo um enredo, então não vamos tirar ele, vamos tirar a planta. E de verdade, eu não queria os 3 que foram pro paredão. Por mais que o Brígido, ele é aquele cachorro que late e corre, já viram aquele meme do cachorro que ele, na hora que abre o portão, ele para de latir, na hora que fecha, ele volta a latir? Ele é quase desse jeito, porque ele, na hora que a Ana Paula tenta carcar ele foge. Mas são pessoas que têm trazido alguma coisa. Aí, Solange Couto, Marciele, o que essas duas estão fazendo? Samira, gente, a mulher só sabe chorar, pelo amor de Deus. E aí ele falou algumas coisas, né? Tivemos o anjo, né? Porque com certeza a Sara ia dar o anjo pro Jonas, né? Eles já estavam articulando tudo isso mais cedo na casa, mas o Big Fone cortou as asinhas deles, né? Cortou o plano deles e ela deu para Solange. Não acho que a Solange estava em risco nesse paredão, ela já teve muitos votos pela casa, mas eu acho que nesse ela não corria risco.
mas ela teve que dar para alguém, né? Ela não é tão próxima do cowboy assim, mas elas estão no mesmo quarto que a Sol. Ah, deu pra Sol Veiga, ou Veiga, né? E, e aí teve o anjo, né? E aí nós tivemos a Maxiane, né? Que falou algumas coisas para Ana Paula. Tenho gostado da Maxiane. Ela tem hora que é chata, ela tem hora que é incoerente, ela tem hora que acha que é a última bolacha do pacote, que é a jogadora do programa. Pode até achar, mas tá tentando, tá tentando. Tentou ir contra a Milena ali no último Sincerão, não correu do embate, teve embate com a Ana Paula, por causa do que a Ana Paula gritou com ela no quarto, né, quando eles se desentenderam, só que fica aquela coisa, vou esperar para o Sincerão. O Tadeu já falou tantas vezes, o Sincerão é todos os dias, e ela fica esperando o Sincerão, aí esperou ser a líder para descontar o grito. Não, espera não, entra no quarto, grita com quem você tiver que gritar, faz aconteceu. E então a Maxiane colocou a Ana Paula no paredão, né? A gente já estava esperando isso, quem estava acompanhando o Globoplay fora da edição estava vendo que ela ia colocar a Ana Paula, né? Esqueci de trazer água hoje pra cá e minha boca já tá ficando seca. Ai, correria, gente. Já é 1h20 da manhã, eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês. Por favor, deixa um like, segue o canal, compartilhe, isso ajuda demais, tá? E aí, Ana Paula e Jonas já estavam no paredão e começou a votação. Gente, a votação eu vou passar muito rápido, porque gente, tivemos 10 votos no boneco, né? E 8 votos no Brígido. E a única pessoa que tá tão fora da casa, tão fora da casa, tão fora do jogo é a Solange que votou na Gabi. Porque todo mundo foi nos dois. Mas parece que a Solange parece que ela não consegue entrar em nenhum dos grupos. Ela tá tão planta na casa, tá tão perdida, que ela nem sabia o que dois grupos estavam fazendo. Tinha dois grupos, tem dois grupos bem separados aí na casa. Alguns estão meio oscilando, mas já estão pendendo para um lado ou para o outro. Mas a Solange tá perdidinha no jogo, né? Então, primeiro a votar o Jonas, votou no boneco, nada novo no sol. A Milena votou no Brígido, também nada novo no sol. A Samira votou no boneco, né? A Samira que estava mais pro lado da Ana Paula, mas acabou indo pro Brígido, mas eu acho que ela tem uma aproximação boa com o Brígido, que não dá para falar muito da Samira, porque é uma baita de uma planta. Eu confesso para vocês, gente, o choro dela, a choração dela, parece que toda hora que eu escuto a voz dela na casa, parece que ela tá começando a chorar, mesmo que ela não esteja. Ela fala miado. Ah, isso me irrita. Ela fala miado. Não sei se na vida ela é assim, mas ai, chora demais, chora por qualquer coisa, mas enfim. Depois foi o Brígido, né, que votou no boneco. Depois o Cowboy, que votou no boneco também, né? Mais do que óbvio, o grande embate do boneco ali na casa é com o Cowboy, né? Ele já entrou dando bicuda no Cowboy ali no primeiro Sincerão, né? E virou, porque ele falou que ele colocou 5 pipocas quando ele era líder, né? Então o primeiro embate que o boneco comprou foi com o Cowboy. E é massa. O boneco entrou jogando diferente da Gabi e da Chay. Gosto delas, acho a Gabi uma bonequinha. Gosto da Chay, é muito engraçado. É o alívio cômico da temporada é a Chay. Só que meteu os peitos, falou, vou jogar, vou enfrentar, vou arrumar um embate aqui pra mim, foi o boneco que pegou o Cowboy, né, pra santo, pra Cristo. Aí depois tivemos a Ana Paula, né, votou no Brígido, né, isso não tinha nenhuma dúvida que ela iria votar no Brígido. Depois tivemos o Breno, também votou no Brígido, era meio que óbvio, porque o Breno tirou todas as possibilidades dele de ganhar qualquer coisa essa semana, né? Atendeu o primeiro Big Fone, tirou ele de todas as provas, prova do líder, prova do anjo e, coincidentemente, também do bate-volta, né? E aí tivemos Solange, né? Que, como eu já comentei, é a grande planta mor da casa, porque Solange foi a única que votou na Gabi,
porque ela não conseguiu nem descobrir em quem cada grupo vai. Ela resolveu votar na Gabi, sendo que ela colocou a Gabi no pódio dela no primeiro Sincerão, que era aquela coisinha de colocar no pódio, que é de praxe a Globo fazer sempre. E ela colocou a Gabi porque ela não sabia nem que o povo estava indo no brilho nem no boneco, né? Tão perdida que o Solange Couto tá nesse programa, né? O Juliano, com certeza, votou no Brígido também, né? A outra planta, gente, o que essa mulher fez até agora? Eu mal ouço a voz dessa mulher. Ela mal, se eu mal ouço a voz dela no Globoplay, imagina na edição. Me fala, qual corte você viu da edição dessa mulher fazendo alguma coisa? Meu Deus. A Cunhã, a outra Cunhã que participou com o Davi, ficou em segundo lugar. Apareceu. Essa daí, coitada, meu Deus, tá mais apagada do que... Oh, dá dó, dá muita dó. Ah, esqueci de falar, né? Ela votou, lógico, no boneco, né? O Marcelo votou no Brígido, né? Ele foi um dos que colocou que já deu coisa ruim pro Brígido ou não? Não, foi o... Não tô me enganado, não sei, mas só sei que ele tem um embate. Agora eu não tô lembrado qual que é. Ele tem um embate com o Brígido. Aí a Gabi, né, votou. Lógico que ela não ia votar no Brígido, ela tá doida no Brígido, voando no pescoço do Brígido sem parar. Ela não votou no boneco. O Capeta que falou que ia Capetinha que falou que ia virar o Capeta na quarta-feira, não virou, foi nada. E também votou no boneco, né? Tá mais próximo ali do Brígido, votou no boneco. O boneco votou no Brígido. A Sol votou no boneco, né? A Jordana no boneco também. Essa tá tentando aparecer, mas dorme demais. Ô, mulher que dorme. O Babu votou no Brígido, né? Que ele não se dá bem com o Brígido e tá muito ali perto do boneco, né? É da turma da Ana Paula. A Sara votou no boneco, não tinha nem o que pensar, né? Ela não iria no Brígido, que ela defende sempre os machos escrotos da casa. E a Chay votou, por incrível que pareça, no Brígido. Poderia ter dado empate. Eu pensei que a Chay ela poderia ir no boneco. Aí ia ficar 9-9. Só que como ela achava que a Gabriele poderia estar em perigo, oh meu Deus, olha a leitura de jogo dessas duas. Ela achou que a Gabriele corria perigo de ir para casa, de ir pro paredão. Ela votou dizendo que era para proteger a Gabriele, né? Aí o Tadeu chegou e anunciou, né? O boneco ficou assustado, ele ficou indignado, porque a conta que eles fizeram na cabeça deles, eles não achavam que algumas pessoas iriam votar no boneco. Como a Samira votou no boneco. Então, assim, eles tinham feito as continhas deles lá, eles achou que era certeza que o Brígido que ia, né? Então, o boneco ficou surpreso, aí o Tadeu já anunciou que que o Brígido foi o segundo mais votado, né? A Ana Paula até adivinhou, teve um momento que a Ana Paula falou que tinha quase certeza que ia ser os dois mais votados pela casa, né? Até mesmo porque está muito dividido as torcidas, os grupos dentro da casa, né? Então, para colocar um de cada grupo, né? E aí o Brígido também estava no paredão. Só que como o Brígido não poderia jogar o bate-volta, porque essa semana tem bate-volta, né? Não foi igual a semana passada. Então, se não tivesse o Breno não tivesse atendido o Big Fone, ele iria num bate-volta. O Jonas e o boneco, né? Só que como o Breno já tinha vetado ele de todas as provas, ele não participaria do bate-volta. E foi interessante que a Globo tá lendo tanto, tá sabendo tanto das coisas que vai acontecer na casa, né? Também, eles assistem 24 horas mais do que a gente, né? Eles veem até coisas a mais do que a gente, porque a gente tem ou pula de câmera e fica vendo comerciais, ou então você não consegue ver tudo. Então eles sabiam que o brilho ia estar. Tanto é que quando sai pro bate-volta, só tem a posição 1 e posição 2. E se tivesse dado uma cagada? Se tivesse, sei lá, em vez de ter ido no Brígido, o grupo da Ana Paula tivesse resolvido ir na Sara. A Sara não estava imune. E aí?
Ia ter que ter os três. Só tinha plataforma 1 e 2. Eu acho que aquilo ali já foi bem feito. Eu acho que não é um adesivo. Ou será que eu tô enganado? Será que tinha um adesivo 3 lá e eles tiraram aquele adesivo 3 do chão? Não sei, pode ser, né? A Globo é foda pra poder fazer prova, esse tipo de prova. Ela é muito boa pra fazer esse tipo de prova. Já foi tão macetada que o povo, depois que surgiu o Globoplay e o pessoal começou a acompanhar a casa 24 horas, a Globo já passou maus bocados fazendo prova que a coisa deu errado e o povo foi lá e catou uma coisinha e a Globo teve que cancelar prova, teve que revisar a prova, teve que voltar atrás, né? Então a Globo aprendeu a lição. Tá, tem muito tempo que não acontece uma cagada assim de cancelar em prova, né? Mesmo o povo pedindo muito, o Globo vai lá e esfrega a cara de todo mundo. Não, olha aqui, o trem foi certo mesmo, né? Tanto é que na prova do Anjo, eu nem percebi, eu tava assistindo a prova do Anjo, assim, atento a tudo. O Jonas colocou a mão e deu uma puxadinha num ferro vermelho que tinha no chão e não podia. Na mesma hora, revisaram a prova e já mostraram o erro dele e já eliminaram ele da prova. Então, assim, a Globo tá muito esperta, mas enfim. Foi pro bate-volta só o Jonas e o boneco, né? Eu confesso pra vocês que eu tava torcendo pro Jonas sair no bate-volta, não ir pro paredão. Porque eu quero ver uma tretinha, gente. Eu quero que tenha enredo. Eu quero ver o Jonas ali. O Jonas tá se queimando? Deixa se queimar, a preocupação não é minha, deixa se queimar. E aí foram eles lá, o boneco saiu na frente, mesmo o Jonas sendo o primeiro a jogar, você tinha que jogar essa bola aí. Se desse a bola, você jogava futebol. Se desse basquete, você jogava basquete. E se desse o outro. Lá eu nem vi. Uma outra coisa lá que nem jogaram, eu nem me lembro agora de cabeça o que era. Mas eram umas coisas assim que era bem difícil de você errar. Olha a distância da cesta. Lá, tá vendo o gol lá atrás? Você bateu um pênaltizinho ali com um bonequinho de papelão parado. Então, assim, muito difícil ele errar. Nenhum deles errou essa parte. O boneco saiu bem na frente, já estava na segunda etapa. Chegou na terceira e etapa final, né? E aí tinha... Para você jogar a etapa final, aí esse eu já achei mais difícil. Porque eram umas fichas, tipo umas espuminhas, que você tinha que acertar nesse buraco. E o buraco era pequeno, e a espuma quase que encaixava certinho no buraco. Tanto é que o boneco errou. A primeira vez ele não conseguiu acertar. Teve as 3 tentativas dele, ele não acertou nenhuma. Aí ele teve uma segunda oportunidade, o Jonas ainda estava na segunda etapa da prova. E aí ele acertou, mas foi escolhendo errado, eles foram escolhendo errado. E aí o Jonas acabou ganhando. A Globo mostrou lá que era o 17, tá vendo aí a fase 3, o número certo era o 17, né? E para não haver problema, né? Porque isso aí o povo pode achar muito que se manipula, né? E é muito fácil. Uma coisa tecnológica assim de uma tela, pode colocar o que quiser, seria muito fácil de manipular, mas a Globo para mostrar clareza, né, e transparência nas provas, antes de eles começarem, a Globo coloca os totens que estão premiados, sorteados, que valem alguma coisa, e colocou que o totem que tiraria a pessoa do paredão no bate-volta seria o totem 17. Eles abriram quase todos, eu acho que ficou uns 2 ou 3 só sem abrir, e o Jonas foi no 17 e saiu. Eu fiquei feliz, gente, confesso pra vocês, fiquei feliz porque eu acho que o Jonas tem muito mais enredo de ir contra a Ana Paula, de trazer enredo, de trazer briga pra casa, porque não é só contra a Ana Paula que ele tá brigando. Eu sei que as pessoas estão torcendo pra Ana Paula, acham que tem que tirar ele porque ele foi contra a Ana Paula, mas no começo, o Jonas mais a Ana Paula era bem juntinha, eles ficavam com uma brincadeira de flerte e tudo mais, brincava. Até o momento que a Ana Paula resolveu brigar com ele, porque ele foi tirar sarro da Milena lá no quarto, quando a Milena estava tendo uma crise, e a partir daí ele ficou inimigo. Mas antes disso, ele já tinha tretado com o Babu, ele já tretou com o Marcelo, que ele colocou o Marcelo no monstro. Ele depois tretou com o Juliano. Então não é só contra a Ana Paula, e também contra a Milena, né? Ele tá bem, já teve grandes brigas ali com a Milena por questão da casa, a Milena falando que ele não ajuda em nada, não limpa em nada, desse dia ele lavou louça, limpou piscina, fez até as almofadinhas ele ajeitou no sofá ali. Então, assim, o Jonas é um cara que ele tá tendo muitos embates na casa. Não é só contra a Ana Paula. Tipo, eu entendo terem tirado a Aline, porque a Aline tava muito no começo, ela foi pra cima da Ana Paula com uma coisa aqui de fora. Entendi, tudo bem, tiraram a Aline. A Globo cagou na entrada,
fazendo aquele sincerão que deu muitas respostas para eles. E depois o Matheus entrou com coisas aqui de fora, já focado em Ana Paula, e o Jonas não, gente. O Jonas, eu tenho visto que os enredos dele têm sido naturais, têm sido orgânicos, porque ele estava muito próximo da Ana Paula, ele brincava muito com a Ana Paula, até chegar o momento que eles se desentenderam. Ele teve que escolher alguém, porque ele ganhou a primeira prova do anjo. Então ele precisava escolher, não tinha como ele fugir de alguém. Ele resolveu escolher o Marcelo. Ah, deu uma justificativa muito bosta? Deu, porque o Marcelo ficou bêbado na festa. Tudo bem, mas era o que ele tinha naquele momento para poder dar um monstro para alguém. E ele resolveu. Se você estivesse lá, você também teria que dar. Qualquer um que tivesse ganhado o anjo, ia ter que dar um monstro para alguém. E era o primeiro monstro, a primeira semana, poucos dias. Não tinha uma semana que eles estavam na casa. E ele deu pro Marcelo. Então foi orgânico a treta dele com o Marcelo. Depois foi orgânico a treta dele com o Babu, foi questão de panela, ele desligou uma panela do Babu, que o Babu foi lá pra fora pra fumar, tinha deixado um negócio que estava fazendo lá no fogão, não lembro o que é agora, e ele tirou pra poder fazer um ovo. Gente, é aquela coisa, a cozinha não é só sua, é uma cozinha comunitária. Então se você deixa alguma coisa que você quer usar, tá, não foi de propósito, mas tretaram, maravilha, é isso que a gente quer ver, treta por causa do feijão que tava cozinhando e o outro tirou. Então, assim, depois a treta dele com a Milena foi ele ir lá provocar a Milena e a Ana Paula. Só que a Ana Paula, ela faz isso com os outros. Ela vai lá e provoca, ela cutuca, ela fala, isso aqui tá parecendo um resort de luxo, isso aqui tá parecendo conversa de comadre, conversa de elevador. E ele foi fazer a mesma coisa que a Ana Paula fez. E brigou, foi orgânico. Então, assim, eu tô gostando do Jonas no jogo. Vou ser sincero. Eu quero ver, ele vai ter mais uma semana pra fazer coisa. Da mesma forma a Sara também não fugiu para o embate. E eu estou impressionado é porque os grandes protagonistas, não é porque o público resolveu escolher, já são famosos e nós vamos votar nele. Tanto é que só o Pãozinho que ganhou que foi do Camarote que ganhou o Big Brother. O resto foi tudo pipoca. O Juliette era pipoca. A que ganhou o 20, esqueci a médica lá, agora eu não lembro o nome dela, também era pipoca, entrou como pipoca, depois a Juliette como pipoca, aí o Pãozinho ganhou a edição dele, depois teve uma médica, agora eu não lembro o nome dela também, que ganhou dela, era pipoca, depois o Davi era pipoca, a Renata era pipoca, ou seja, não é por causa que os grandes... as pessoas que movimentam a casa era o camarote. Não, mas nessa edição tá sendo. Tá sendo. Você pode ver que quem tá indo pro confronto, quem tá aparecendo, tirando ali o Capeta mais a Solange, Couto, o resto tudo tá se movimentando. A Sol só não tá se movimentando muito porque ela foi muito podada. Mas a Sol grita, ela traz entretenimento. Para quem gosta de treta de Big Brother, a Sol é uma participante maravilhosa. Jonas tem trazido, Sara tem trazido, Ana Paula tem trazido, Babu tem trazido. E até a Aline, que era um camarote que entrou, trouxe uma semana que ela ficou na casa, ela trouxe alguma coisa. E os pipocas? Tirando a Chayane, que é comédia, que é o alívio cômico, e a Milena, que tem todo um jogo que eu acho maravilhoso o jogo dela. De boba essa menina não tem nada. Mas de restante, os pipoca estão apagados nesse jogo. Então eu gostei do Jonas ter voltado, né? Aí depois teve a... Tadeu voltou para cada um ter seus 30 segundos falando, né? A Ana Paula falou que quer ficar e tudo mais, que ela tá ali para jogar. Pediu para ela mais o boneco ficar. Né? Começou a querer chorar, aí depois foi a vez do Brígido, né? O Brígido meio que gaguejou, meio que queria falar, vozinha fina, a voz dele vai afinando, parece que vai ficando nervoso, a voz dele vai ficando mais fina. E o boneco também falou da família dele, né? E formou-se o paredão, né? E temos aí o paredão, né? Ana Paula Renault, Brígido e Leandro. E aí, quem você quer ver sair do Big Brother Brasil? Eu acho que o Brígido sai. Porque o boneco está bem próximo da Ana Paula. Eu, pelo que eu vejo, o boneco não é um dos favoritos. Tem muita gente que não gosta do boneco aqui fora. Mas a Ana Paula está assim, estourando na preferência do público. Né? E, infelizmente, a gente sabe que
reality show que o público que escolhe, o ganhador, nas últimas edições, tem surgido nas primeiras semanas, né? E esse não está fugindo à regra, né? Isso aconteceu com a Juliette, aconteceu com o Pãozinho, aconteceu com o, o Treteiro lá, que agora já é um pouco da manhã, minha cabeça já tá ficando... Mas assim, a maioria dos realities tem formado seu campeão nas primeiras semanas, né? Eu acho que o 25 é que isso não aconteceu muito porque o programa foi tão flopado que nenhum campeão nas primeiras semanas eles conseguiu formar, né? Acabou ficando com a bailarina porque ninguém tinha enredo. Você lembra das pessoas que participou do 25? Eu acho que eu lembro da Aline e da Renata porque a gente foi a ganhadora, mas não me lembro o nome de mais ninguém. De tão apagado que foi. E esse Big Brother tá muito bom, eu tô gostando. Mas me fala aí, quem que você quer que saia? Deixa o comentário aí, eu agradeço para quem ficou no vídeo até agora. Novamente peço para compartilhar o vídeo, curtir. Se você não quer compartilhar com ninguém, me achou uma bosta? Pelo menos curte o vídeo, aí deixa um comentário, nem que seja um emoji, já me ajuda muito. E se puder, segue o canal aí, é só um clique, não vai custar nada, é de graça, tá? Gente, muito obrigado e um beijão, até o próximo vídeo.